A batalha final. Os vencedores. Segunda parte. Perigos decorrentes da unção. Eu sabia que aquela breve conversa com Paulo teria consequências que demandariam um bom tempo para entendê-las completamente. De certo modo, senti que tinha recebido uma bênção dada por toda a Igreja da Eternidade. A grande nuvem de testemunhas realmente nos animava a prosseguir. Elas olhavam para nós como pais orgulhosos que almejam coisas melhores para seus filhos, que eles mesmos não tinham tido. Sua maior alegria era ver a Igreja do último dia se tornar tudo o que a Igreja de seus dias tinha deixado de alcançar. Eu também sabia que ainda estava longe de estar andando no caminho que para nós tinha sido preparado. O Senhor então falou de repente: a Igreja do último dia será maior do que a sua geração, mesmo que vocês venham a fazer obras maiores. Tudo o que é feito pela minha graça. Entretanto, vou dar mais da minha graça e mais do meu poder à Igreja do último dia. Isso porque ela tem que desempenhar mais do que a Igreja de qualquer das eras anteriores. Os crentes do último dia andarão em todo o poder que eu demonstrei possuir, e mais ainda, porque eles serão os representantes finais de todos os que foram antes deles. A Igreja do último dia vai evidenciar a minha natureza e os meus modos de uma maneira nunca demonstrada anteriormente pelo homem. É porque eu lhes estou dando mais graça, e a quem muito é dado, muito será requerido. Isso me fez pensar mais acerca de Paulo. Como poderemos até mesmo chegar a seus pés, nos tornando tão dedicados e fiéis como ele foi? Pensei comigo mesmo. Não é isso que estou pedindo para que vocês alcancem, respondeu o Senhor. Estou pedindo que vocês habitem em mim. Vocês não podem continuar a se comparar com os outros, nem mesmo com Paulo. Vocês sempre estarão aquém em relação às pessoas para quem olharem. Mas se vocês olharem para mim, vocês irão muito além do que de outra forma vocês teriam conseguido. Como você mesmo já ensinou, quando os dois na estrada de Emaús me viram partir o pão, foi que os olhos deles se abriram. Quando você ler as cartas de Paulo, ou quaisquer outras, você terá que me ouvir. Somente quando receber o seu pão diretamente de mim é que os olhos do seu coração se abrirão. Continuou ele: vocês poderão ser desviados principalmente por aqueles que mais se parecem comigo, se vocês, através deles, não chegarem a me ver. Há ainda uma outra armadilha para aqueles que chegarem a conhecer mais da minha unção e do meu poder do que os demais. Esses muitas vezes poderão se desviar por olharem para si mesmos. Como lhes disse antes da sua conversa com Paulo, os meus servos têm de se tornar cegos para que possam ver. Permiti que você conversasse com Paulo porque ele é um dos meus melhores exemplos disso. Foi por causa da minha graça que eu permiti que ele perseguisse a minha igreja. Quando ele viu a minha luz, ele pôde entender que o seu próprio raciocínio o tinha levado a um conflito direto com a mesma verdade que ele pensava estar servindo. O raciocínio de vocês sempre acabará dando nisso, os levando a crer o que é exatamente o oposto da minha vontade. Uma grande unção traz um perigo ainda maior disso acontecer com vocês se vocês não aprenderem o que Paulo fez. Se vocês não tomarem a sua cruz a cada dia, colocando nela tudo o que vocês são e tudo o que vocês têm, vocês cairão por causa da autoridade e do poder que eu lhes darei. Até que vocês aprendam a fazer todas as coisas por causa do Evangelho, quanto mais influentes vocês forem, maior será o perigo que os vai cercar. Disse ainda o Senhor: um dos maiores enganos que atingem os meus ungidos é que eles ficam achando que porque eu lhes dei um pouco de conhecimento ou de poder sobrenatural,
Então, seus caminhos teriam que ser os meus caminhos, e o que estivessem pensando teria que ser os meus pensamentos. Isso é um grande engano, e muitos tropeçam por causa disso. Vocês somente vão pensar como eu quando estiverem em perfeita união comigo. Até mesmo na vida dos mais ungidos que têm caminhado na terra, até mesmo em relação a Paulo, a união comigo tem sido apenas parcial e por breves momentos. Paulo de fato andou comigo tão de perto como nenhum outro homem até agora. Mesmo assim, ele também foi acaçoado por temores e fraquezas que não tinham vindo de mim. Eu poderia ter livrado de tudo isso, e ele até mesmo pediu por muitas vezes, mas eu tinha uma razão para não libertar. A grande sabedoria de Paulo foi assumir a sua fraqueza, entendendo que se eu o tivesse libertado de seus temores e fraquezas, eu não teria lhe confiado a revelação e o poder no nível em que lhe dei. Paulo aprendeu a distinguir entre a sua própria fraqueza e a revelação do Espírito. Ele sabia que quando ele era acaçoado pela fraqueza ou por temores, ele não estava vendo a partir da minha perspectiva, mas da sua própria. Isso faria com que ele me buscasse e que dependesse de mim cada vez mais. Ele tinha também o cuidado de não atribuir a mim o que provinha de seu próprio coração. Portanto, eu pude confiar a ele revelações que não podia dar a outros. Paulo reconhecia a sua própria fraqueza e conhecia a minha unção e soube fazer distinção entre essas duas coisas. Ele não tomou o que tinha vindo à sua mente ou do seu coração como se fosse da minha mente e do meu coração. Intimidade com o Senhor. Fiquei conjecturando então como todas essas coisas aqui se tornaram tão claras, mas como muitas vezes, mesmo depois de eu ter passado por experiências tão maravilhosas como esta, eu me esqueço de tudo tão facilmente. É fácil compreender e andar na luz aqui, mas lá na batalha tudo fica nublado de novo. Considerei ainda o fato de eu não ser tão acaçoado por temores, mas muito mais pela impaciência e pela raiva, o que é uma grande distorção do que se esperaria ser a nossa situação por habitarmos no Espírito Santo. Sabedoria então parou e voltou-se para mim. Você é um vaso terreno, e isso é tudo que você sempre será enquanto estiver andando sobre a terra. Entretanto, você pode me ver lá com a mesma clareza com que você me vê aqui, se tão somente olhar com seus olhos do coração. Lá você poderá ficar tão perto de mim como qualquer outro que esteja comigo, e ainda mais. Eu providenciei para que cada um possa ficar tão perto de mim quanto verdadeiramente deseje. Se realmente você desejar ficar mais perto do que está, até mesmo Paulo, você poderá. Alguns vão desejar isso, e de tal forma que porão de lado qualquer coisa que os impeça de ter intimidade comigo e de se entregarem totalmente a mim. Eles terão o que estiverem buscando. Se você se dispuser a andar na terra da mesma maneira como você está podendo andar comigo aqui, eu estarei tão perto de você lá como estou aqui agora. Se você me buscar, irá me encontrar. Se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você. É meu desejo preparar-lhe uma mesa na presença dos seus adversários. Isso não é apenas o meu desejo para com os meus líderes, mas para com todos os que invocam o meu nome. Eu quero estar bem mais perto de você e também de todos os que me invocam, do que me foi possível estar com todos os que já viveram. É você quem determina quão perto estaremos um do outro, e não eu. Todos os que me buscarem me encontrarão. Sabedoria disse ainda: você está aqui porque pediu meu julgamento em sua vida.
Você me buscou como juiz e agora está me achando. Mas não pense que porque você viu meu trono de julgamento, então todos os seus julgamentos serão os mesmos que os meus. Os meus juízos você apenas os terá à medida que andar em unidade comigo e buscar a unção do meu Espírito. Isso pode ser recebido ou perdido a cada dia. Eu deixei que visse anjos, eu lhe dei muitos sonhos e visões. Isso porque você vivia os pedindo. Eu tenho grande prazer em dar aos meus filhos toda a boa dádiva que eles pedem. Por muitos anos você me pediu sabedoria, de forma que a está recebendo. Você me pediu que o julgasse, e é isso que está recebendo. Mas todas essas experiências não o tornam totalmente sábio, nem um reto juiz. Você apenas terá sabedoria e juízo se habitar em mim. Nunca pare de me buscar. Quanto mais você amadurecer, mais saberá da sua desesperadora necessidade de mim. Quanto mais amadurecer, menos coisas procurará esconder de mim e dos outros, de forma que você poderá sempre andar na luz. O Senhor acrescentou: Você me viu como Salvador, Senhor, sabedoria e juiz. Ao retornar para a batalha, ainda poderá ver o meu trono do julgamento com os olhos do seu coração, andando na verdade, a saber que tudo o que pensa e faz se acha totalmente revelado aqui. Você terá a liberdade de viver lá da mesma forma como vive aqui. É apenas quando você se esconde de mim e dos outros que os véus voltam a esconder-me de você. Eu sou a verdade, e os que me adoram têm de me encontrar em espírito e em verdade. A verdade nunca é encontrada escondida nas trevas, mas sempre busca permanecer na luz. A luz a expõe e a faz manifestar-se. Somente quando procurar ser exposto e permitir ser conhecido quem você é em seu próprio coração, é que você andará na luz como eu estou na luz. A verdadeira comunhão comigo requer uma completa exposição. A comunhão com o meu povo requer isso também. Continuou ele. Quando você estava diante do trono do julgamento, sentiu mais liberdade e segurança do que nunca, porque não teve mais que se esconder. Você sentiu mais segurança porque sabia que os meus julgamentos eram verdadeiros e justos. A ordem moral e espiritual do meu universo é assim, tão certa como é a ordem natural estabelecida sobre as leis naturais. Você confia em minha lei da gravidade sem nem mesmo pensar nela. Você tem de aprender a confiar nos meus julgamentos da mesma maneira. Meus critérios de justiça são imutáveis e de igual modo seguros. Viver conforme esta verdade é viver pela fé. A verdadeira fé consiste em ter confiança em quem eu sou. O poder e o amor. Diz-me mais o Senhor: Você procura conhecer-me e andar em meu poder de modo a curar os enfermos e realizar milagres, mas você ainda não começou nem a compreender o poder da minha palavra. Restaurar todos os mortos que um dia viveram sobre a terra não será esforço algum para mim. Eu preservo todas as coisas pelo poder da minha palavra. A criação existe por causa da minha palavra e se mantém unida pela minha palavra. Antes do fim, vou ter que revelar o meu poder sobre a terra. Mesmo assim, o maior poder que já revelei sobre a terra, o que ainda vou revelar, é ainda uma pequena demonstração do meu poder. Eu não revelo para fazer com que os homens creiam nele, mas para que os homens creiam no meu amor. Se eu tivesse desejado salvar o mundo com o meu poder quando eu andava na terra,
eu poderia ter movido montanhas simplesmente desapontando o meu dedo. Então, todos os homens teriam se inclinado diante de mim, mas não por me amarem, ou por amarem a verdade, mas por temerem o meu poder. Eu não quero homens que me obedeçam por temerem o meu poder, mas sim por me amarem e por amarem a verdade. Prosseguiu então ele: se você não conhecer o meu amor, então meu poder vai corrompê-lo. Não lhe dou amor para que você possa conhecer o meu amor, mas dou-lhe poder para que você conheça o meu amor. O alvo da sua vida tem de ser o amor e não o poder. Então lhe darei o poder junto com o amor. Eu lhe darei o poder para curar os enfermos, porque você os ama, e eu os amo, e não desejo que fiquem enfermos. Assim, você terá primeiro que amar, e depois ter fé. Você não poderá agradar-me sem a fé. Mas a fé não é apenas ter conhecimento do meu poder, mas é o conhecimento do meu amor e do poder do meu amor. Fé tem que primeiro ser para se ter amor. Busque ter fé para amar mais e para fazer mais com o seu amor. Somente quando você buscar ter fé para amar é que poderei lhe confiar a você o meu poder. A fé opera mediante o amor. Disse ainda o Senhor: a minha palavra é o poder que preserva todas as coisas. Segundo o grau em que você crê que a minha palavra é verdadeira, você poderá fazer todas as coisas. Aqueles que realmente creem que as minhas palavras são verdadeiras, também serão verdadeiros com as suas próprias palavras. É da minha natureza ser verdadeiro, e a criação confia na minha palavra, porque eu sou fiel a ela. Aqueles que eu selo também são verdadeiros diante de suas próprias palavras. Sua palavra é segura e seus compromissos são dignos de confiança. O sim deles significa sim e o não significa não. Se as suas palavras não forem verdadeiras, você também passará a duvidar das minhas palavras, por haver engano no seu coração. Se você não for fiel às suas próprias palavras, é porque você realmente não me conhece. Para ter fé, tem que ser fiel. Eu o chamei a andar pela fé porque eu sou fiel. Esta é a minha natureza. Por causa das palavras descuidadas que tem falado, é que você será julgado. Ser descuidado é não cuidar de alguma coisa. As palavras têm poder, e os que não têm cuidado com as palavras não podem receber o poder da minha palavra. É sábio ser cuidadoso com o que você fala, guardando as suas palavras tal como eu faço com as minhas. As palavras do Senhor me atingiram como enormes ondas do mar. Me senti como Jó diante do redemoinho. Senti-me como se ficasse menor e menor, e então descobri que o Senhor estava ficando maior. Eu nunca tinha me sentido tão presunçoso. Como pude ser tão negligente para com Deus? Me senti como uma formiga que olhava para cima, para uma cadeia de montanhas. Eu era menos do que pó, e contudo, ele estava gastando tempo falando comigo. Não dava para argumentar, e assim me virei. Depois de alguns momentos, senti uma mão me tranquilizando, tocando os meus ombros. Era sabedoria, e a sua glória estava agora ainda maior, mas ele tinha de novo a minha altura. Você entendeu o que acabou de acontecer? Me perguntou sabedoria. Sabendo muito bem que quando o Senhor faz uma pergunta, ele não está buscando uma informação, fiquei então meditando nela. Sabia que tinha sido uma realidade o que acontecera. Em comparação com ele, eu sou menos do que uma pitada de pó em relação à terra. E por alguma razão, ele quis que eu sentisse isso.
Respondendo os meus pensamentos, ele então completou: o que você está pensando é verdade, mas a comparação do homem com Deus não é apenas em dimensões. Você começou a sentir o poder das minhas palavras. Quando eu confio as minhas palavras a alguém, estou revestindo essa pessoa com poder, o mesmo poder pelo qual o universo é mantido unido. Não fiz isso para fazê-lo se sentir pequeno, mas sim para ajudá-lo a entender a seriedade e o poder do que lhe foi confiado. Em todos os seus esforços, se lembre de que uma única palavra de Deus, para o homem, tem maior valor do que todos os tesouros da terra. Eu tenho que compreender e ensinar aos meus irmãos a respeitarem o valor da minha palavra. Você, como todos os que são chamados a levar as minhas palavras, tem também de respeitar o valor das suas próprias palavras. Os portadores da verdade têm que ser verdadeiros. Há perigo no poder. Enquanto eu ouvia, me senti compelido a olhar para um dos tronos ao nosso lado. Imediatamente vi um homem que reconheci. Ele tinha sido um grande evangelista quando eu era criança, e muitos achavam que ninguém teria tido mais poder do que ele desde o tempo da igreja primitiva. Eu tinha lido a respeito deste homem e cheguei a ouvir algumas de suas mensagens gravadas. Era difícil deixar de ser tocado por sua genuína humildade e pelo amor que ele demonstrava ter pelo Senhor e pelas pessoas. Mesmo assim, eu tinha a impressão de que alguns de seus ensinos tinham incorrido em sérios erros. Me surpreendi por vê-lo, mas senti-me ao mesmo tempo aliviado por estar ele sentado num grande trono. Fui captado pela humildade e pelo amor que ele ainda exalava. Ao me voltar para o Senhor, para lhe perguntar se eu poderia falar com aquele homem, era evidente quanto o Senhor o amava. Entretanto, o Senhor não me permitiu falar com ele, mas com um gesto me deu a entender que continuasse andando. Eu queria que você apenas o visse aqui, explicou-me o Senhor, e que compreendesse a posição que ele tem comigo. Há muitas coisas para você compreender ainda quanto a ele. Ele foi o mensageiro para a minha igreja do último dia, mas a igreja não podia ouvi-lo por razões que você terá de compreender no devido tempo. De fato, ele passou por um período de desânimo e de engano, e a sua mensagem se distorceu. Ela tem de ser reparada, como também as partes que dei a outros, que também foram distorcidas. Sabia que tudo aqui acontecia na hora certa para que eu aprendesse tudo o que tinha que aprender, e então considerei como o fato de ter visto aquele irmão se relacionaria com o que tínhamos acabado de falar, ou seja, com o potencial que tem o poder para corromper. Sim, há um grande perigo em andar com muito poder, respondeu o Senhor. Isso aconteceu com muitos dos meus mensageiros, e isso é parte da mensagem que eles devem dar para a minha igreja do último dia. É para você andar no meu poder e num poder ainda maior do que eles tiveram. Mas se você pensa que o poder é sinal de que estou dando endosso a você, ou até mesmo a sua mensagem, você estará então abrindo a porta para este mesmo engano. O Espírito Santo é dado para testificar apenas de mim. Se você for sábio como Paulo, você irá aprender a gloriar-se mais na sua fraqueza do que nas suas forças. A verdadeira fé é o verdadeiro reconhecimento de quem eu sou. Não é nada mais nem nada menos. Mas lembre-se sempre, mesmo habitando em minha presença, mesmo me vendo como eu sou, ainda assim você poderá cair
se você deixar de olhar para mim e passar a olhar para si mesmo. Foi desse modo que Lúcifer caiu. Ele vivia aqui no céu. Ele contemplou a minha glória e a glória do meu Pai. Entretanto, ele veio a olhar para si mesmo mais do que ele olhava para nós. Ele passou a se sentir orgulhoso pela sua posição e pelo seu poder. Isso é o que tem acontecido a muitos dos seus servos, a quem foi dado ver a minha glória, e que foram revestidos de poder. Se você pensar que é por causa da sua sabedoria e da sua retidão, ou até mesmo por causa da sua dedicação à sã doutrina, então você irá tropeçar. Eu sabia que esta era a advertência mais séria que eu tinha recebido ou de que me falaram aqui. Eu queria voltar para lutar a batalha final, mas estava considerando questões muito importantes para poder lutar sem me deixar cair nas armadilhas que agora me pareciam estar por toda a parte. Voltei a olhar para o Senhor. Ele era sabedoria novamente, e eu pensei como iria necessitar dele como sabedoria quando retornasse para a batalha. Ele disse-me então: é importante que você perca a confiança em si mesmo. Eu não posso lhe confiar os poderes da era futura se isso não acontecer. Quanto mais confiança em relação a si mesmo você perder, de mais poder eu lhe poderei revestir. Esperei por um bom tempo que o Senhor completasse o que ele dizia, mas ele não completou. De alguma maneira ele queria que eu continuasse a sentença, mas eu não sabia o que dizer. Entretanto, quanto mais eu olhava para ele, mais confiança eu sentia. Finalmente, eu soube o que dizer. Completei então: se eu puser toda a minha confiança em ti. Sim, você tem que ter fé para fazer o que você é chamado a fazer, mas tem que ter fé em mim. Não basta você apenas perder a confiança em si mesmo. Isso somente leva à insegurança, se você não preencher o vazio com uma confiança em mim. Foi desse modo que muitos desses homens caíram em engano. Muitos deles eram profetas, mas alguns deles, por causa da insegurança, não se deixaram ser chamados de profetas. Mas isso não era verdade, porque eles de fato o eram. Falsa humildade é também uma forma de engano. O inimigo, podendo enganá-los desse modo, os faz pensar que não são profetas. Ele também poderá enganar, fazendo-os pensar que são profetas maiores do que na realidade são, e isso por simplesmente nutrir neles a sua própria autoconfiança. A falsa humildade não eliminará o orgulho. É apenas uma outra forma de egocentrismo que o inimigo tem então o direito de explorar. E ele concluiu: todos os seus fracassos serão decorrentes de apenas uma coisa: do seu egocentrismo. O único modo de se libertar disso é andar em amor. O amor não busca o que é seu. Ao pensar sobre tudo isso, uma maravilhosa clareza foi surgindo. Eu podia ver toda a experiência por que passava, do princípio ao fim, tendo como foco esta única e simples mensagem. Com que facilidade eu me deixo enganar, me desviando da simplicidade da devoção a ti, lamentei. Então o Senhor parou e me olhou com uma expressão que peço a Deus que dela nunca me venha esquecer. Ele sorriu. Neste momento eu não queria abusar, mas de alguma maneira me senti que, por ter ele sorrido daquele modo, eu poderia lhe pedir qualquer coisa que ele me daria, e assim aproveitei essa oportunidade. Senhor, quando disseste, haja luz, então houve luz. Tu oraste em João 17 para que nós o amássemos como o mesmo amor
que o Pai tinha para contigo. Será que o Senhor poderia dizer para mim agora que haja amor em você, de forma que assim eu venha a te amar com o amor do Pai? Ele não parou de sorrir, mas pôs seu braço em minhas costas como um amigo. Isso eu disse para você antes da criação do mundo, quando o chamei. Disse a mesma coisa também para seus irmãos, com quem você vai lutar a batalha final. Você vai conhecer o amor do meu Pai por mim. É um perfeito amor que eliminará todos os seus temores. Este amor vai capacitá-lo a crer em mim, de forma a lhe possibilitar fazer as obras que eu fiz, e obras ainda maiores, porque eu estou com o meu Pai, e você conhecerá o amor do Pai para comigo, e as obras que você poderá realizar me glorificarão. Mas, porque você me pediu, eu digo de novo, que o amor do Pai esteja em você. Me senti por demais gratificado pelo que me acabara de acontecer. Como aprecio os teus julgamentos, disse ao mesmo tempo em que comecei a me virar para trás, querendo voltar a minha visão para o trono do julgamento. O Senhor, porém, me barrou. Não olhe para trás. Para você, eu não estou lá agora. Estou aqui, para levá-lo de volta deste lugar para o seu posto na batalha final. Mas não olhe para trás. Veja o meu trono de julgamento em seu coração, porque é ali que ele se encontra agora. Da mesma forma que o jardim e que os tesouros da salvação. Pensei comigo mesmo. Sim, tudo que eu estou fazendo em seu coração. É de onde fluem as correntes da água viva. É ali que eu estou. Ele então fez um gesto e apontou-me de forma que olhei para mim mesmo, puxando para trás o manto da humildade. Fiquei pasmo com o que vi. A minha armadura continha a mesma glória que o cercava. Rapidamente eu cobri de novo com aquela capa. Também orei a meu Pai na noite anterior à minha crucificação, que a glória que eu tinha com ele no princípio viesse para os meus, de forma a sermos todos um. É a minha glória que traz a unidade. Quando você se unir com outros que me amam, a minha glória será aumentada. Quanto mais a minha glória aumentar pela união entre todos os que me amam, mais o mundo verá que eu fui enviado pelo meu Pai. Agora o mundo realmente saberá que vocês são meus discípulos por vocês me amarem e por amarem uns aos outros. Fiquei então olhando para ele e a minha confiança continuou a crescer. Era como se eu estivesse sendo levado em meu interior e lavado. Em pouco tempo me senti pronto para fazer qualquer coisa que ele me solicitasse. Há ainda mais uma pessoa com quem você terá de encontrar-se antes de voltar para a batalha, disse ele enquanto caminhávamos. Enquanto andávamos, eu continuei maravilhado por ver como ele tinha ficado muito mais glorioso do que bem pouco tempo antes. Toda vez que você me vê com os olhos do seu coração, a sua mente é renovada um pouco mais, continuou ele. Um dia você terá condições de estar na minha presença continuamente. Quando isso acontecer, tudo o que você tiver aprendido por meio do meu Espírito lhe estará totalmente disponível e eu estarei pronto para servi-lo. Eu podia ouvir tudo o que ele dizia e compreendia tudo, mas eu estava tão tomado por sua glória que não pude deixar de lhe perguntar: Senhor, por que tu estás tão mais glorioso agora do que das outras vezes em que apareceste a mim como sabedoria? Não fui eu quem mudei. Eu nunca mudo, mas foi você quem mudou. Você mudou ao contemplar a minha glória com um rosto sem véus.
As situações pelas quais você tem passado removeram véus da sua face, fazendo com que você me veja com mais clareza, mas nada os remove tão depressa quanto ver o meu amor.